Ok, pessoal? Nós vamos aprender sobre equação irracional, certo? A gente já conhece essa palavra, né? Irracional. A gente sabe que os conjuntos irracionais são formados pelos números que têm raízes, né? Raízes quadradas ou raízes. Qualquer tipo de raiz, né? Raiz terça, quarta, etc. Por exemplo, raiz de 2, ou seja, qualquer número que venha sobre uma raiz, considerado um número irracional, e também os números que são infinitos, né? Aliás, todos esses são números infinitos, né? Que não tem lá a sua ordem, assim como tem lá na dízima periódica, né? Uma sequência. Eles não têm sequências, como o π, o número de Euler, etc. Então, nós vamos aprender a resolver uma equação irracional. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui que eu tenho uma raiz, né? Raiz de x mais 5 igual a x menos 1. Como é que eu resolvo uma questão dessa, certo? Primeiro, eu tenho que deixar de uma forma em que eu tenho somente uma raiz dessa forma aqui, certo? Para poder eu eliminar a raiz quadrada. Então, se eu tiver algum número aqui fora da raiz, então eu passo para o outro membro, para poder eliminar essa situação. No caso aqui, como ela já está nesse primeiro membro aqui, todo na raiz, então não precisa. E aí, eu vou aplicar uma regra que nós aprendemos lá dos números os radicais, as propriedades dos radicais, que diz o seguinte: quando eu tiver uma raiz quadrada de um número e eu elevar a 2, certo? Significa que eu posso eliminar. Como aqui o índice é o mesmo do expoente, logo, a propriedade diz que o valor vai ser o que está dentro, certo? Então, para eu eliminar uma raiz quadrada, basta eu elevar a um expoente que tem o mesmo número do índice. Então, isso vai servir para qualquer situação. No caso aqui com a raiz quadrada, se for raiz cúbica, também vai levar a 3. Se for raiz 4, vai levar a 4, para eliminar a raiz, para tirar fora o que está dentro. Beleza. Então, vou elevar ao quadrado. Só que como é uma equação, e uma equação significa equilíbrio da situação, né? Como se tivesse uma balança, se eu coloquei 10 quilos de um lado, eu tenho que colocar 10 quilos do outro, porque eu tenho que manter o equilíbrio, já que é uma equação, e a equação vem justamente disso, equidade, balança, né, igualdade. Então, eu tenho que elevar o outro lado também a 2. Ok? Então, eliminando aqui, eliminando essa raiz com esse termo, eu vou ter x mais 5 igual. Só que agora eu tenho aí x menos 1 elevado a 2. E aí vamos praticar, né, os produtos notáveis. A regra dos produtos notáveis diz que uma situação de uma diferença elevada ao quadrado significa que vai ser o quadrado do primeiro, no caso aqui é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes x, 2x. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2x vezes 1, 2x. Mais o quadrado do segundo termo, que 1 elevado a 2 é o próprio 1. Ok, só que aqui não está na forma reduzida normal. Eu tenho que colocar, deixando sempre o segundo termo igual a zero, para eu poder resolver a equação. Então, eu tenho que colocar todos esses termos que estão aqui, eu tenho que colocar todos no primeiro termo, ok? Porém, como eu tenho aqui está elevado ao quadrado, eu vou fazer o seguinte: na equação, né, por exemplo, é que nem essa caneta aqui, certo? Se eu pegar e virar de uma vez essa caneta, essa tampa que estava para cá não mudou nada. A caneta não mudou de formato, não mudou nada. Então, a mesma coisa eu posso fazer aqui agora. Eu posso pegar esse primeiro termo, esse segundo termo, jogar para o primeiro. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual. E o segundo termo jogo para o
primeiro termo, jogo para o segundo termo. Pronto. O que é isso, professor? Fica mais fácil já que eu já tenho x elevado a 2 no primeiro termo. Ok? É um bizu, né? Para ter menos trabalho. E aí agora eu pego cada termo desse e vou jogar no primeiro membro. Agora, ó, essa situação é diferente. É como se eu tirasse a tampa, só uma parte, e colocasse lá no final. Então, eu mudei totalmente a situação. Eu tinha agora uma caneta fechada, né? E agora a caneta ficou aberta. Então, mudou. Se mudou, alguma coisa acontece. Então, vamos lá. Eu tenho, no caso, x ao quadrado, continua x ao quadrado, menos 2x. Esse x vai para esse membro e vai para perto do que tem a mesma variável, no caso, o menos 2x, então vai ficar, se ele está mais, vai para o outro lado, o menos. Mais 1. O 5 também vai ter que ir para o outro membro, o primeiro membro. Ele vai estar mais, vai ficar menos. Igual a 0. Tirei esse termo, ficou 0. Opa! Só que ainda falta resolver, né? Não tem como resolver ainda, porque eu tenho um termo semelhantes aqui, eu tenho que resolver. Tem um termo semelhantes aqui, eu tenho que resolver. Então, repete x ao quadrado. Ora, sinais iguais, o que é que eu faço? Soma e repete sinal. Mas qual o valor que tem aqui? Professor, é 1, nós aprendemos. Quando não tem nada, significa que tem 1. Claro, que só tem um x, claro que vai ser 1 aqui. Então, 2 com 1, 3. Então, vai ficar menos 3x. Opa, mas aqui os sinais são diferentes. Qual é a regra, né? Sinal diferente, subtrai, dá o sinal do maior. O maior é menos. Subtraindo 5 menos 1 é 4, igual a 0. Ok. Subtrai, dá o sinal do maior quando os sinais forem diferentes. Pronto, já posso saber quem é o A, o B e o C. E aí jogar na fórmula de Bhaskara. O A é 1. O B é menos 3 e o C é menos 4. Resolvendo o delta, nós temos B ao quadrado, que é o 3 elevado a menos 3 elevado a 2, menos 4 vezes A, vezes C, que é o menos 4. Qual o valor de delta? Ora, menos 3 elevado a 2, como é elevado a 2, vai ficar sempre positivo, vai ficar 9. Aqui resolve, menos com mais do 1 aqui vai ficar menos, e menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4 é 16. Qual o valor do delta, professor? O valor do delta será 25, somando 9 mais 16. E aí eu jogo na fórmula de Bhaskara, que é menos B, né? Menos da fórmula com menos do próprio B, mais ou menos raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes o ar, que é 1. Ok. Então, resolvendo o restante da expressão, nós temos que x é igual a menos com menos, mais ou menos, raiz de 25 é 5 sobre 2. Faço x somando 3 mais 5 sobre 2. Isso vai me dar 8 sobre 2. X é igual a 8 sobre 2 é 4. X duas linhas vai dar igual a 3 menos 5 sobre 2. Como os sinais são diferentes, subtrai ao sinal do maior. O maior é menos 5. 5 menos 3 dá 2, então menos 2 sobre 2. X duas linhas é igual a menos 1. Então, nós temos que o valor do 4 e menos 1, certo? Termina aí, professor? Não. Eu tenho que substituir na fórmula para saber se o valor realmente condiz com o resultado, ok? Então, bem, nós descobrimos as duas raízes, porém, nós temos que substituir os valores de x, né? O x'
duas linhas na minha expressão para verificar se satisfaz, né, a resposta, ou se fica correto, né, quando eu vou resolver. Então vamos lá, vamos substituir o 4. Quando o x é igual a 4, então onde tiver o x, você coloca o 4. Então vai ficar 4 mais 5 é igual a 4 menos 1. 4 mais 5, 9. Então, raiz de 9 é igual a 4 menos 1, 3. Satisfaz. Raiz de 9 é igual a 3. Ok? Show! Agora, nós vamos verificar quando x for igual a menos 1. Então, substitui raiz de menos 1 mais 5 é igual a menos 1 menos 1. Ora, mais com menos subtrai dá o sinal do maior. O maior é positivo, então 5 menos 1 é 4. Raiz de 4 é igual a, ora, dois números negativos, soma e repete sinal, menos 2. Será que satisfaz? Ora, eu já tinha falado sobre essa questão de a raiz quadrada, né, se satisfazer um x, né, ser mais ou menos o valor, ok? Porém, a gente tem que observar o seguinte, quando eu estou falando esse tipo de situação, então, eu tenho um x ao quadrado é igual a 16, por exemplo, certo? Esse x, eu quero saber os valores que eu posso substituir no x para que dê 16. Ora, se eu isolar o x, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 16. X é igual, neste caso, é mais ou menos 4. Por quê? Porque se eu substituir o menos aqui ao quadrado, vai dar 16. Se eu substituir o 4 ao quadrado, também vai dar 16. Porém, nessa situação aqui, ó, não acontece isso. A raiz de 4 sempre tem que ser um valor positivo. Então, isso aqui não existe, então não é solução. Então, a solução realmente para o meu problema é o x igual a 4. Então, toda vida que eu tiver já uma raiz, né, positiva e o valor dela for igual ao negativo, isso não existe, ok? Só vai existir nesse tipo de situação, certo? Onde eu tenho x elevado ao quadrado. Então, os números que eu posso substituir em x, que vai dar mais ou menos, porque se eu colocar o menos elevado ao quadrado, vai dar positivo. Se eu colocar o mais elevado ao quadrado, também vai dar positivo. Então, neste caso aqui, corresponde, satisfaz a minha solução, ok? Valeu, pessoal, façam as tarefas para que possam aprender aí o conteúdo realmente, ok? Valeu, forte abraço.